José da Costa para compor a mesa. Convido o excelentíssimo senhor vice-prefeito para compor a mesa. Convido o senhor Cid Monteiro, que já está no seu livro local, para assistir à situação solene, e agradeço ao público e familiares aqui presentes e à direção da Rádio Nativa por estar fazendo a cobertura dessa sessão solene. Mas acho que inicialmente seria a palavra do Carlos Leal, no mestre de cerimônia, para trazer a leitura do histórico do Paulo Freire, em seguida do senhor Cid Monteiro. Da 97,3. A Comenda Paulo Freire foi criada através da Lei Municipal número 586, no dia 17 de dezembro de 1997. E quem é Paulo Freire? Paulo Regulus Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, no Recife, capital de Pernambuco, uma das regiões mais pobres do país, onde logo cedo educador, de professor de escola a criador de ideias e métodos. Estudou na Universidade de Recife e, mais tarde, como professor de História e Filosofia da Educação daquela universidade, bem como em suas primeiras experiências de alfabetização com a Angico, cidade do Rio Grande do Norte, em 1963. A coragem de pôr em prática um autêntico trabalho de educação que identifica a alfabetização com um processo de conscientização, capacitando o oprimido, tanto para a aquisição dos instrumentos de leitura e escrita, quanto para a sua libertação, fez dele um dos primeiros brasileiros a serem exilados. A metodologia por ele desenvolvida foi muito utilizada no Brasil em campanhas de alfabetização. Por isso, ele foi acusado de subverter a ordem instituída, sendo preso após o golpe militar de 64. Depois de 72 dias de reclusão, foi convencido a deixar o país. Exilou-se primeiro no Chile, onde, encontrando um clima social e político favorável ao desenvolvimento de suas teses, desenvolveu, durante 5 anos, trabalhos em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária, Vicia. Foi aí que escreveu a sua principal obra, Pedagogia do Oprimido. Em 69, trabalhou como professor na conceituada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em estreita colaboração com numerosos grupos engajados em novas experiências educacionais, tanto em zonas rurais quanto urbanas. Durante os 10 anos seguintes, foi consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas em Genebra, na Suíça. Nesse período, deu consultoria educacional junto a vários governos do terceiro mundo, principalmente na África. Em 1980, depois de 16 anos de exílio, retornou ao Brasil para reaprender seu país. Lecionou na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Em 1989, tornou-se secretário de Educação no município de São Paulo, maior cidade do Brasil. Durante seu mandato, fez um grande esforço na implementação de movimentos de alfabetização, de revisão curricular e empenhou-se na recuperação salarial dos professores. Em Paulo Freire, conviveram sempre presente senso de humor e, não menos, constante indignação contra todo tipo de injustiça. Casou-se, em 1944, com a professora primária Elza Maia Costa Oliveira, com quem teve 5 filhos. Após a morte de sua primeira esposa, casou-se com Ana Maria Araújo Freire, uma ex-aluna. Paulo Freire é autor de muitas obras, entre elas Educação, Prática da Liberdade, de 1967, Pedagogia do Oprimido, de 1968, Cartas a Guiné-Bissau, de 1975, Pedagogia da Esperança, de 1992, A Sombra desta Mangueira, de 1995. Foi reconhecido mundialmente pela sua prática educativa através de numerosas homenagens, além de ter seu nome adotado por muitas instituições. É cidadão honorário de várias cidades no Brasil e no exterior. A Paulo Freire foi otorgado o título de doutor honoris causa por 27 universidades. Com seus trabalhos na área educacional, recebeu, entre outros, os seguintes prêmios: Prêmio Rei Balduino para o Desenvolvimento da Bélgica, em 1980, Prêmio Unesco da Educação para a Paz, em 1986, e Prêmio Andrés Bello, da Organização dos Estados Americanos, como Educador do Continente, em 1992. No dia 10 de abril de 1997, lançou seu último livro intitulado Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Paulo Freire
faleceu no dia 2 de maio de 1997, em São Paulo, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Portanto, essa personalidade mundial que dá nome à comenda que hoje é otorgada a esse grande cidadão, Alcides Monteiro Chaves. Alcides Monteiro Chaves nasceu na fazenda Boa Esperança, distrito da então Vila de Tabuleiro de Areia, hoje cidade de Tabuleiro do Norte, no dia 20 de novembro de 1929. Professor Luiz Rodrigues de Oliveira, natural da cidade de Russas. Mais tarde, frequentou as escolas reunidas da Vila de Tabuleiro de Areia, tendo como professoras as abnegadas senhoras Maura Magalhães Maia e Francisca Zuleide de Oliveira, onde concluiu o curso primário. Diante das dificuldades enfrentadas na época, e por não dispor de um colégio que proporcionasse a continuidade dos seus estudos, foi obrigado a abandonar os estudos, passando a dedicar-se exclusivamente para a atividade comercial, mais precisamente no ramo farmacêutico. Cidadão detentor da admiração e do respeito de toda a sociedade tabuleirense, o senhor Alcides Monteiro Chaves é considerado hoje uma das figuras mais importantes da história do nosso município, ao lado de nós, Francisco Moreira Filho, Antônio Alves Maia e tantos outros. Notadamente, por tantos trabalhos realizados em benefício de nossa gente, temos sido um dos baluartes pela autonomia política de nossa cidade, convocando o povo para unir-nos trabalharem pela emancipação política administrativa de Tabuleiro. Tais fatos, porém, acabaram por convocá-lo a ingressar na vida pública, tendo sido eleito o primeiro vice-prefeito de Tabuleiro do Norte, além de prefeito por 2 vezes. Nesse período, destacou-se pela brilhante iniciativa de criar em nossa cidade o estabelecimento educacional de nível médio, onde, mais uma vez, conclamou o povo tabuleirense para essa grande arrancada. Iniciativa essa que mereceu o apoio de todos, com imparcial solidariedade da comunidade. Assim, era então criada a Sociedade Educadora de Tabuleiro do Norte, recaindo a presidência a sua pessoa, com quem contou com a valorosa ajuda do senhor Leônidas Magalhães. Finalmente, no dia 14 de março de 1962, Tabuleiro assistia à aula inaugural do sonhado ginásio, hoje Centro Educacional Nossa Senhora das Brotas. No ano seguinte, o senhor Alcides Monteiro Chaves passava todo o acervo desta sociedade para a campanha nacional de educandade, fundado na época o setor local da referida campanha, onde foi eleito e reeleito por 7 anos consecutivos. Mas a obra do senhor Alcides Monteiro Chaves à frente da educação em nosso município não parava por aí. Durante toda a sua vida pública, sempre dedicou especial atenção a esse setor, tendo construído em suas gestões diversas escolas do município, além de apoiar veementemente diversas ações ligadas a esse importante campo social. É por isso que, neste momento, a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, no ato de duplo reconhecimento e gratidão a esse ilustre cidadão, faz a outorga da comenda Paulo Freire ao senhor Alcides Monteiro Chaves por seus relevantes serviços prestados à educação do município de Tabuleiro do Norte. Para fazer a entrega da comenda Paulo Freire ao senhor Alcides Monteiro Chaves, queria só um momentinho, Renato, e explicar por que a coincidência. Alcides Monteiro, primeiro vice-prefeito de Tabuleiro do Norte, e Edinar, o vice-prefeito que vai virar o milênio, o último vice-prefeito desse século da cidade de Tabuleiro do Norte. Então, por força da coincidência e por força da autoridade que é exercida por Edinar, convido ele para fazer a entrega ao senhor Alcides Monteiro Chaves ao primeiro Paulo Freire. Concedo a palavra ao agraciado, senhor Alcides Monteiro Chaves. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, excelentíssimo senhor vice-prefeito, senhores vereadores, sociedade tabuleirense, ouvintes da nossa rádio emissora Tabuleiro do Norte. Ao iniciar minhas palavras, gostaria de plagiar
uma das mais célebres frases do saudoso presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, quando inaugurava no dia 21 de abril de 1961, a cidade de Brasília, capital da República, por ele construída. Disse Juscelino naquela época, em reuniões do Congresso Nacional, a seguinte célebre frase: neste local serão decididas todas as decisões nacionais. Da mesma forma, nesta Câmara, Casa do Povo, através de seus representantes, vereadores, que diariamente, a qualquer momento, a qualquer minuto, são legítimos representantes do povo tabuleiro, e é nesta Casa do Povo que também são decididas as maiores decisões do município de Tabuleiro do Norte. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora Aldenora Freire do Amaral, que é a presidente da comissão que pesquisa dentro da sociedade os trabalhos realizados por alguém. E nessa pesquisa, naturalmente, eu não sei o procedimento da aludida pesquisa, mas sei que recaiu no pensamento da comissão a escolha do meu nome para ser homenageado neste dia. Agradeço penhoradamente à Câmara de Tabuleiro e a essa comissão também. Agora, um caso mais importante do que outorgar-me essa comenda foi justamente a sua instituição. Através dos dados biográficos de Paulo Freire, que foi publicado, lido nesse plenário há poucos instantes, qualquer brasileiro que ouviu essa palavra, esses dados biográficos, indicaria, sem nenhuma dúvida, o nome, ou melhor, a instituição da comenda em homenagem a seu nome. Eu estou recebendo, nesse instante, esta referida comenda. Alguém que culto, por exemplo, não sabe o significado de uma comenda, de uma medalha. Fisicamente, o seu valor é mínimo. Mas o que é mais importante que historicamente é de um valor extraordinário. De maneira, como leu aqui o nosso amigo Carlos Leal, alguns dados biográficos de minha pessoa. Ele fez um relato perfeito. E eu encontrei sem nenhuma dúvida. Quando quis, naquela época, iniciando em 61, através de uma reunião, contando com a presença dos doutores Expedito Maia da Costa e Nogueira Diógenes de Jaguaribe, do professor Leandro Magalhães, e de uma quantidade incalculável de tabuleirenses que lotou o local da dita reunião. Lancei-me a luta não sozinho,
pensei, e o variamente me procuravam na época para se tornar um sócio do Conselho Municipal da SENEC, doando mensalmente a importância de 10 cruzeiros para justamente cumprir a despesa do referido ginásio que seria instalado em breve. Pessoas que não tinham nem filhos do colégio ajudaram. Todos que tinham seus filhos no colégio ajudaram. Apenas alguns pobres. Por exemplo, eu instituí, na época, com muito prazer, com razão e até com justiça, de que os filhos das viúvas assistissem gratuitamente às aulas do colégio. Principalmente, e a escola da comunidade, gratuita. Ginásio, muito fora, iniciando pelos passos, também deveria fazer algo de justiça a esse povo tão merecedor. E então escolhi quem? Uma classe que luta com mais dificuldade do que todas as outras mulheres, que é a classe de viúva. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da nossa emissora, é com muita alegria que dirijo minhas palavras e procurando encontrá-las, aquelas palavras que eu possa externar o meu agradecimento. Voltando a falar na comenda, o trabalho que fiz, os esforços que eu externei, junto com a compreensão do povo. Aí está o ginásio, hoje centro educacional, que se fosse contar com os seus ex-alunos que tiveram a felicidade de chegar às universidades, tenho certeza absoluta que contaria-se algumas centenas de pessoas. Quer dizer, com o nosso esforço, o esforço da Sociedade de Tabuleiro, em 1961, quando a 14 de março de 62, Leônio Magalhães dava sua aula inaugural, eu me recordo perfeitamente que as ruas da pequena Tabuleiro naquele tempo observava com determinada curiosidade a passagem dos filhos ciganos que formaram a sua vida. Fazendo um retrospecto desses acontecimentos, alguns aborrecimentos, muitas dores de cabeça, são submergidas através desses fatos que se emergeram com a vida do ginásio e com o recebimento dessa comenda, que é um documento muito importante, que se chama documento do reconhecimento da própria sociedade para uma pessoa. Aos meus familiares, alguns deles, outros ausentes, aos presentes, aos que não estão aqui, eu tenho certeza que eles hão de sentir e estão sentindo, estão presentes, a mesma emoção. O que é muito gratificante, sem nenhuma dúvida, sem falsa modéstia, ter na pessoa da sua família e de chefe de família
as qualidades com que o povo, a sociedade, o público, os políticos reconheçam. E eu divido essa alegria, divido essas emoções a todos os meus familiares e com muito destaque a minha companheira do dia de hoje, até o dia de hoje e até o fim da nossa vida, se Deus quiser, que muito contribuiu para que eu não sentisse o cansaço da luta. Muitas vezes ela deixava seus afazeres domésticos, cotidianos e rotineiros para hospedar pessoas que vinham a Tabuleiro a servir do ginásio. Vou terminar minhas palavras, mas dizendo sempre que a maior dificuldade que eu encontrei foi justamente no corpo docente. Naquela época, o Tabuleiro não tinha sequer um filho que possuísse o cargo de professora de uma faculdade de filosofia, a não ser a professora Valderi Alves de Lima, mas que morava em Fortaleza. Então nós tivemos, na época existia um órgão, eu não sei se ele existirá, mas filhos de pessoas de Tabuleiro, pedindo aquele órgão que concedesse precariamente licença aos nossos professores, de uma vez que não existia pessoas fundamentais. Tive até que me deslocar a procurar professores em outros estados e infelizmente não consegui. De maneira, eu não vou enumerar aqueles professores que passaram, porque eu tenho medo de me esquecer de algum nome. Muitas vezes, uma omissão involuntária pode causar qualquer ato de desagrado para com a pessoa. Portanto, a todos aqueles que eu não vou dar o nome de nenhum, também participaram dessa luta. Com um trabalho extraordinário, recebendo um mísero ordenado pelas aulas. E que eu sempre tenho o costume de dizer, quando ia pagar as aulas, disse, não faça de conta que esteja recebendo um pagamento. Faça de conta que está contribuindo para o progresso do desenvolvimento da nossa nação. Sei com a palavra a alguns vereadores que querem falar. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Senhor Alcides Monteiro, sua esposa, sua digna, Dona Lucília e seus familiares, salve em nome do Senhor, homenageado Alcides Monteiro Chaves, todos aqui presentes. Para iniciar minhas palavras, eu acho que senti muita emoção pelas palavras do homenageado Alcides Monteiro Chaves. Eu gostaria de dizer que, para Tabuleiro do Norte, a gente não poderia deixar de fazer essa homenagem. Por que trazer pessoas de fora para homenagear a nossa casa e dar um presente, uma lembrança para o resto, toda a sua família? Não. Bem, a gente tem que homenagear aqueles que fizeram o alicerce de Tabuleiro do Norte, construir as suas casas, construir as suas famílias, e aqui estamos firmes e dispostos para vencer as suas vidas. Mas vamos lembrar que todos aqueles mais antigos que tiverem ouvido a Rádio Nativa de Tabuleiro do Norte, tenho certeza que está muito feliz, com muito orgulho, por nós ter
a Câmara Municipal escolhido Alcides Monteiro Chaves para receber a homenagem de Paulo Freire. Porque só assim, Alcides, todo tabuleirense soube quem foi Paulo Freire em todo o país. Percorrendo os estrangeiros, percorrendo outras categorias, procurando esclarecer o seu povo a dor, o sofrimento e a educação. Mas você também foi um marco, enfrentando a tabuleiro do norte, a todo sofrimento, a toda dificuldade. Quantas dificuldades o senhor diz que a dona Lucília sofreu ao final? Dona Lucília sofreu mesmo. Ela foi uma vitoriosa hoje, está do seu lado com essa força, com essa coragem, com esse talento, construiu sua família. Então, de parabéns, dona Lucília e aos seus familiares, todos os seus familiares. Eu acho, gente, foi muito especial. E eu daria essa recomendação ao nosso povo, os filhos de Itabuleiro do Norte. Esqueceram a cartilha da sinceridade, da honestidade, da capacidade que o senhor Alcides deixou. Prefeito honesto de mão limpa, que ninguém terá coragem de denunciar. Que foi que teve coragem? Na época tinha vereadores que sabiam falar, tinha vereadores, e tenho certeza, pessoas experientes, nós olhamos esses quadros, está um exemplo de pessoas fortes, que entregaram a sua própria vida em defesa do nosso povo tabuleirense. E hoje, por que os senhores prefeitos não têm a mesma cartilha do senhor Alcides Monteiro? Foi por caridade e honestidade. E esse ciclo de vida nessa cartilha com você foi um grande professor na sua administração. Esses ciclos de vida também, esses senhores prefeitos, terem também um exemplo de sinceridade, honestidade e respeito ao povo tabuleirense. Nós ficamos. Obrigada. Bom dia. Senhores vereadores, colegas vereadores, o povo aqui presente, ao passado de Alcides Monteiro. Alcides, eu não lembro quando ele foi vice-prefeito de Itabuleiro do Norte, mas prefeito 2 vezes. Eu lembro que eu era novo, que eu não cheguei a votar em Alcides para prefeito. Quando eu votei a primeira vez, eu tinha com 18 anos, eu já votei em outros, mas não cheguei a votar em Alcides. Mas eu, menino, passando a rapaz, conhecia o trabalho de Alcides Monteiro, o prefeito 2 vezes, que fez muito do tabuleiro. Na saúde, no hospital, aquele hospital de Tabuleiro, Alcides foi um dos que contribuiu muito com aquele hospital de Tabuleiro do Norte. E a saúde, a educação, ele fez muito do Tabuleiro, com a analítica de Tabuleiro. Muito obrigado. Para mim, é muito gratificante estar aqui participando dessa homenagem ao seu Alcides, porque, por coincidência, Manuel, você falou que o seu Alcides foi o primeiro vice-prefeito e que, na virada do milênio, estava aqui no vice-prefeito da Unidade. E eu acabei de perguntar ao seu Alcides, ele foi vice-prefeito com 30 anos de idade, e eu também, por coincidência, fui vice-prefeito da Unidade. Isso me deixa muito orgulhoso, porque, com certeza, querer ter o prazer de, daqui a 30, 40, 50 anos, se Deus quiser, estar aqui recebendo essa homenagem tão bonita que foi dada aqui ao povo brasileiro, à pessoa do seu Alcides Monteiro. Ao seu Alcides, e em nome da família do Ricardo Martins, desejo, em nome de todos os tabuleiros, feliz ano novo, de alegria e paz ao senhor e a todos os familiares. Em nome da administração, desejo ao povo de Itabuleiro do Norte, a todos os vereadores aqui presentes, a todas as lideranças políticas, que Deus nos mande um bom vento, para que com isso nós, homens do campo, tenha sofrimento com a dificuldade da vida. Era só isso, muito obrigado. Senhor presidente, demais vereadores, Alcides Monteiro, homenageado, esposa, familiares, povo presente. Eu queria falar um pouco, breve, mas tentar levar uma mensagem, uma homenagem. Eu não tive a honra de fazer parte, na época, de conhecer Alcides Monteiro, porque eu era uma criança, mas eu com certeza que ajudou. Porque a história não nega, pode demorar, mas a verdade ela aparece. Porque a história, quem faz são os homens. Se eu, com certeza,
veja a história. Essa história, ela não para mim, não para nós, mas para toda a população brasileira do Vale. E a história, ela vai ficar ao longo dos tempos, as gerações e gerações futuras. Infelizmente, as pessoas não dão valor à história. Quando para pessoas, uma grande parte, uma grande maioria. E a realidade é que as homenagens, quando é feita, infelizmente, em morte. Eu acho que a homenagem tem que ser feita em vida, gente. Em vida. Não é porque depois morreu que tem que ser feita a homenagem. Mas a homenagem em vida, essa que é a homenagem justa. E quer dizer, senhor Cid, que o senhor não se formou na faculdade acadêmica, mas se formou muito mais importante na faculdade da vida. E eu, pelo pouco que eu conheço, o que eu admiro mais é a simplicidade e a humildade que o senhor tem de tratar as pessoas, aonde quer que seja, na rua, na farmácia, no dia a dia. Então isso é que é importante. E a história é isso. A história são os homens que fazem a história. Infelizmente, hoje, nós não vemos mais esse voluntarismo, essa coisa comunitária. Tem que ser realista. Hoje não existe, infelizmente, não existe muito como existia antes. Aquela coisa de se doar, de se dar. Infelizmente, hoje nós temos aquela coisa de cada um por si, aquele individualismo. As pessoas não têm ainda, infelizmente, esse espírito comunitário e essa coisa de educar, mas educar da forma que o senhor fez. Não precisa ser um professor acadêmico para educar. Precisa ter a vivência e a história que o senhor tem, que o senhor passa para a gente, isso que sirva de lição para cada cidadão tabuleirense, que seja uma lição verdadeira, uma lição de integridade pessoal, uma lição de honestidade, um pai de família que passou a sua história servindo ao município da Tabuleiro. Com certeza, o senhor já vai servir muito. Tenho certeza disso. Está servindo. Não é com essa homenagem que vai ficar para trás. O senhor tem muito a dar ainda no tabuleiro. Continua dando no dia a dia com essa sua lição de vida. É isso que a gente precisa. É isso que nós, a gente procurou. Tenha essa lição na sua mente que o senhor está passando. Essa lição que não fica agora. Vai passar para as gerações e gerações futuras. É isso que eu quero deixar aqui. Essa pequena homenagem. Mas com certeza uma homenagem justa. Que é uma homenagem em vida, gente. Que é uma homenagem forte. Não é que eu não acho justa, mas para mim a homenagem tem que ser feita em vida. Cada cidadão prestou um serviço tão relevante da forma que o senhor Alcide prestou ao nosso município. E é um exemplo raro. O senhor está aqui por algumas pessoas. Um exemplo raro, porque hoje, infelizmente, volta a repetir, a coisa voluntária, comunitarismo, a união por um município como infelizmente, está muito pequena. Nós esperamos que essas gerações futuras acordem para a cidadania, acordem para exercer a sua própria cidadania, exercer a sua conduta pessoal, mas sempre pensando no coletivo, exercer o seu papel pensando no tabuleiro melhor, não pensando em si ou em pessoas que estão ao seu redor, mas pensando no município como um todo. É isso que a gente espera, que essa lição fique e que ela seja implantada nas futuras gerações. É isso que eu espero. Muito obrigado. Parabéns. Para o pessoal que está presente, as autoridades, o presidente da Câmara, o prefeito, mais autoridades, talvez, sem dúvida, cresceu esse trabalho de auxílio, mas para muita gente aí fora que está nos ouvindo, talvez até nem acredite como foi essa luta. Até pense que isso foi fácil, foi por vaidade, mas nada disso aconteceu, foi necessidade. Então, eu acompanhei e eu quero testemunhar as noites que nós passamos lutando em prol do ginásio e da maternidade. Foi forte, foi muita luta. Como falou Luzinha, como falou demais as atividades que ela... Mas eu lembro do Gerardo, chegou para mim e disse, Luzinha, olha, se for para a gente dar aula, vir calçada com o dinheiro que a Alcide nos paga, a gente vem de pé descalço. Isso era difícil para a gente. Eu chegava para a Alcide e dizia, melhora a situação desse professor. Eu dizia, não tem não sair. E realmente ele passou, quando prefeito, a deficiência, de acordo com o poder legislativo,
levar um pouco de uma verba para custear as despesas da secretaria. Porque não era possível. A campanha dizia campanha, mas de lá vinha muito pouco. E Alcides lutou muito, sofreu muito. E outro mais, quando eu vejo hoje as primeiras damas não se preocupar mais em hospedar o povo, naquela época, Neto está aqui como testemunha, Moisés que não está, mas pode estar me ouvindo, o nosso trabalho de quando tinha gente para o ginásio, hospedagem, desde a comida, tudo feito na minha casa. Quando eu lembro hoje, vejo aí no YouTube, você pode convidar qualquer pessoa para almoçar lá, que bom. Para mim não teve uma oferta maior para mim do que esse serviço do clube, né? Então, a gente sofria muito. Eu lembro que era de carroça, puxando carroça junto com o Neto, juntando cadeiras para fazer teste no colégio e a confusão da dona para receber. Era tudo isso que nós passamos. Foi muito difícil. Isso serve de exemplo para vocês, para aqueles que querem ainda fazer alguma coisa no tabuleiro. Não vão pensar que Alcides teve uma caminhada maravilhosa, Alcides teve denúncia, Alcides teve perseguição, viu? Tudo passou. Alcides foi à Fortaleza, através de encontrar seu direito. Alcides sofreu. Eu quero só dizer que aqui tem retrato de pessoas que fez Alcides sofrer. Não adianta mais citar. Mas tudo isso nós encontramos, isso não é coisa da agora, não. De toda a administração tem isso. Aquele que luta pelo povo tem essas consequências fortes que a gente sofre. Então, eu quero agradecer aqui ao presidente da Câmara e a todos eles que se manifestaram, que fizeram esse trabalho, porque isso é muito bom, isso é bonito, e ainda mais para meus netos, minha bisneta que ainda não entende, mas vai entender na história, se eles quiserem. Eu quero agradecer tudo isso e dizer a vocês que isso aconteceu. Isso não é política. Todo esse trabalho aconteceu. Então, eu quero dizer, distribuir e dizer para vocês todos que são um povo e muito obrigada. Essa grande homenagem. E mais ainda, eu sou vice-presidente do setor do colégio, do secretário, Celinda presidente, eu sou a vice. E vejo todo mês, vejo o balanço sempre do colégio, anda assim, se arrastando, os professores do colégio ganhando o mínimo, até menos do que o professor da prefeitura, né, municipal, e às vezes eles conversam comigo, conversa e perguntam se tem questão de aumentar, porque a aula lá parece que é sentado. O maior professor que o ordenado, maior professor do colégio é R$162. Tá? Então, é o seguinte, Maria Almeida conversa muito comigo, Celinho, tudo, até Celinho, vamos entregar esse colégio ao Estado, não tem condição. E com muito amor, os professores do é muito criticado, o professor do colégio, mas eu sempre digo a alguém que critica, olha, pessoal, você trabalhar hoje por R$100 uma responsabilidade, o amor que tem o colégio, eu tenho meus filhos lá, até me incentivarem para a empresa, ou não. Enquanto eu estiver vendo o trabalho dos professores, eu não tirarei para diminuir. Então, eu queria pedir a oportunidade a vocês, que vocês, vereadores, se puderem conseguir alguma ajuda para o colégio, para a parte de professores, porque a campanha não manda nada, manda buscar R$1 para cada aluno particular. Cada aluno matriculado, a campanha manda é que a gente envia esse dinheiro. E nós não estamos enviando, não. Nós estamos atrasados quase um ano, Maria Almeida. Então não vou enviar, não, porque eu vou tirar do próprio suor dos professores. Então a situação do colégio que o papai cuidou, essa é muito crítica, porque o que recada é muito pouco. E então os professores estão ali com muito mais amor do que está voltando aquela velha história que a mamãe contou. Se for para comprar uma sandália boa, é melhorzinho, vão tudo normal, porque não dá. R$162, né? Então eu queria pedir, para aproveitar essa oportunidade, pedir aos vereadores que quando for se reunir, se der para desviar, não, que não tem só desviando, enviar alguma colaboração, que aproveite, porque se não tiver o colégio,
Tem os colégios municipais com professores bons, mas a mensalidade é o triplo. Enquanto um ganha 172, os outros ganham 600, quer dizer, com muito mais vontade. Então, vamos ver se vocês ajudam a compor o colégio, porque se deixar de existir esse colégio, muitos pais não vão querer no município por questão também das condições do município. Então, vão levar nossas crianças que já estão na fase de 70 alunos em Moeiro, e Moeiro está sendo critica, diz, a mulher não tem professor, 70 alunos descem na rodoviária Moeiro para estudar em Itabuí, ou na rodoviária Moeiro de Itabuí. É uma vergonha, nós formamos no mesmo faculdade, temos até maior capacidade que os outros professores das outras cidades, é tanto que qualquer concurso estabelece que sai muito melhor, né? Então a falta é de nós conseguirmos angariar condições para melhorar o salário. Não é que o professor, porque ganha 162, está ensinando só por 162. Aí ninguém nem se compara com o salário ser maior e a gente se dedicar mais, não ir atrás de outros afazeres, né, para completar a nossa vida. Então eu desejo a vocês um feliz ano novo, Natal já passou mais também, e também deixar esse apelo que ajude o colégio, porque senão o colégio vai ficar fechado. Bem, como filho, vou falar com meu filho. Todo dia eu tenho que parabenizar a vizinha, porque foi uma coisa, uma luz, dizer que realmente foi um grande professor de vida, uma pessoa íntegra. Eu morei lá em casa, papai tinha 19 anos, e eu vi muito meus filhos. A vida do papai e da mamãe é uma vida muito linda. Eu só vi o papai pegar lá procurando documentos. E a pasta de documentos, e mamãe procurando atrás. O papai, muitas vezes, quando volta aí, vai encontrar o ladrão que tinha carregado o documento, eu pago chinelo dele. Mas outro problema não vinha da minha casa. Foi uma infância muito sadia, apesar de ele ser pobre. A gente era bem pobre mesmo como as outras pessoas. E papai realmente é um grande professor e um livro aberto, um livro lindo, graças a Deus. Não se adianta juntar tesouros aqui na terra, tesouros que a traça come e que a terra nos destrói. Os tesouros maiores são as qualidades. Isso aí, com certeza, graças a Deus, nós recebemos dele e passamos. Eu sou uma pessoa muito feliz porque me casei com um muito íntegro, filho de uma pessoa muito boa, Antônio Osmar. E eu digo aos meus filhos, vocês são dois, pelo amor de Deus, vocês têm a obrigação de prestar. Porque vocês vêm de uma raiz muito boa. Antônio Alves Maia, um grande homem, Alcides Monteiro Chaves e Valdomiro Ademir. Um homem íntegro, que apesar de ser muito calado e muito fechado, mas deixou também um livro aberto para nós, a esposa, viúva e filhos. Lá em casa nós nos regemos por Valdomiro, ele da lista de meu filho, seu pai fazia assim. Seu pai era zeloso nisso, seu pai tinha cuidado nisso. E nós estamos vivendo sempre com essa lembrança, uma presença viva dele na nossa casa. E achei muito bonito, o papai fez um muito justo. Não sei, acho que foi iluminado mesmo. Eu acredito que o papai seja uma pessoa iluminada, uma pessoa escolhida e bem iluminado mesmo. Porque até das viúvas ele se lembrou. E mamãe não ia dizer não, era dele mesmo, isso aí é uma coisa que sai do coração dele. Eu me lembro que o papai, a pessoa foi viúva, Dona Adélia de André Mureza, que é viúva, família enorme, todo mundo estudou no colégio, e todo mundo hoje é cidadão de bem. Teve Fátima, que ela faleceu, e foi uma menina uma menina tão boa, que ela foi destaque no SESC, pelo valor que ela tinha humanitário, de ser carinhosa com as pessoas pobres. E hoje tu vê isso. Foi luta que eu consegui que apagasse um pouco do lixo que estava querendo meu mercado. Porque eu também sou viúva. E depois de me bem, eu vi um quadro tão difícil, de tanta injustiça, que muitas vezes querem tirar de nós o direito de dar aos meus filhos. Então é muito bonito vocês que são administradores, que são representantes do povo. Quando eu digo chegar perto de você, olhe com caridade, que na própria Bíblia diz isso. Mas às vezes até na igreja esquece de dizer, a pobre da viúva é esquecida. E foi preciso eu ser viúva para eu saber o que é ser viúva. Porque para cima de viúva só vem exploração.
Ninguém tem pena, ninguém quer ajudar o homem. O homem tem a viúva, é uma coisa que está na vida. Então vocês são administradores, ou são representantes, pensem nisso. Quando pensar em ajudar pessoas, vamos ajudar as viúvas, porque é muito difícil você perde o dono da sua casa, o centro da sua família, e sua vida tem que continuar. E seus filhos têm que ser gente. Porque o pai morreu, os filhos vão debandar, vão virar bandido? Não. A responsabilidade é muito grande, as condições são tiradas de nossas mãos. Muitas vezes, com as condições na mão, as pessoas já querem tirar o direito que nós temos. Então, meu pai, graças a Deus, que eu tenho que agradecer aqui a Deus. Todo dia eu digo a meus filhos, agradecer a Deus, a família maravilhosa que nós temos, graças a Deus. Ter nascido de um homem tão bom, que se eu voltasse a minha vida, você escolhe seu pai, Alcides Monteiro, sua mãe Lucinda, uma mulher tão séria, tão forte, ainda hoje com 44 anos, cheio de cabelo branco, querem mudar todo o cabelo, já com medo de mamãe, eu 44 anos, já com meu pai, mas a fortaleza da minha mãe, nos fez mulheres de responsabilidade, de luta. Eu tenho um tempo ruim, querendo baixar a cabeça, mãe, que moleza, menino, você é minha filha, filho do seu pai, acaba com isso, levanta a cabeça. E eu só tenho que agradecer a meu pai e a minha mãe, essas pessoas maravilhosas, que realmente são livros abertos. E não vamos esquecer os livros, não. Vamos abrir e vamos copiar os bons exemplos. Quando nós formos chegar a uma direção, vamos lembrar de dar o bom exemplo. Se nós melhoramos de condição financeira, isso é muito louvável. Faça um concurso, compre um carro novo, vamos abrir um sorriso. Tem gente que quando possui um carro novo se fecha. Nunca mais ouvi falar nós estamos gratos. Comprou o F4 comigo, não acha graça para ninguém. E agora ninguém pediu um favor. Pessoal, vamos se a pé. Vamos se a pé, vamos ajudar. E fortalecer. Se está esquecido a palavra de solidariedade, a fraternidade, mas o ano 2000 está chegando e está havendo um renascimento, as pessoas estão procurando a parte espiritual. Se lhe entrega uma coisa, zele. Se é seu, zele. Se é dos outros, zele mais. Se é do povo, a responsabilidade é maior. Se vocês estão hoje aqui, se lembre-se do pequeno, porque do pequeno é que é feito o grande. Nós vemos exemplos aqui na Câmara, Manuel da Gamburrinha, onde eu fui, Manuel, nós cantamos uma missa lá na Gamburrinha, lá na coisa, um grande homem, tirado de uma comunidade tão simples, né? Qual foi o aniversário que Manuel foi? Mas é um homem que nos representa em Brasília, lutando pelos direitos do agricultor. E eu espero, Manuel, que você consiga o perdão daquela vida, porque ninguém tem mais gasto. De 220 boi que eu tinha, só tenho 50 bichos miudinhos. Como é que eu vou pagar uma tira? E os outros que são piores ainda, tá entendendo? Então vocês que estão lá em cima, se lembrem quem está lá embaixo. Agricultor é um só. Ele criou eu um só, a sede está grande. Quando eu tirei, nós tiramos assim, malzinho. Tipo, chegou um com 6 peixes desse tamanho, secou o barreiro, foi para tirar o peixe, está na caixa d'água. Porque acabou essa água. Então, todos nós, não é porque nós moramos ali, não estamos sentindo dificuldade. Todos nós somos agricultores. E todos nós somos criados. E a meu pai, a meus irmãos. A meu pai, eu devo tudo a ele. Eu digo, eu quero que meu pai tenha mais 10, mais 20 anos. Porque ele sempre foi o pai dos meus filhos. Tinha valor, mas era aquela figura por trás, aquele protetor. E hoje, ainda é o pai, e tem um pratinho danado, que tira volta e volta o filho do saco bar com solenidade. Meu filho só como você que fosse. Ele quer tudo isso, só não veio Vitória, que é minha neta. E a bichinha do papai, porque a Vitória não tinha feito as obrigações dela de manhãzinha, eu tive medo dela fazer aqui nada. Não tem nada, a pessoa do povo é assim. Então eu digo, não, Vitória, fica com sua mãe que eu vou com a solenidade. Mas isso aí é que é família, graças a Deus. Não é porque nós temos não, se escrever não tem nada. Mas é pelo exemplo. Esse homem aí, que é meu pai e é nosso amigo, é para durar 100 anos, e quando ele se for daqui, a gente nunca vai esquecer ele nunca, porque é o homem que ficou realmente na história. E não é pelos bens materiais, não. É pelo bem espiritual, pela parte espiritual. Obrigado a vocês, desculpe, é brincadeira. Mas eu queria primeiro agradecer a Deus por estar aqui nesse momento, agradecer ao pai e minha mãe, e especialmente a FM Nativo, porque eu já pensava que tinha terminado a sessão quando eu liguei o rádio do caminho. Eu vim de Fortaleza nesse instante, dei plantão ontem à noite, e saí do plantão cedo, e quando eu vinha no caminho, liguei a FM Nativo, vi que ainda dava tempo para chegar e para receber essa homenagem, que a homenagem é dirigida ao meu pai, mas é dirigida também a todos nós que fazemos a família. Falar de papai é tão fácil, assim, porque
Eu estou em convívio com ele há 38 anos, né? Quer dizer, eu morei a vida tempo em casa, depois viajei, fui em Fortaleza, voltei, fui em faculdade, voltei para cá. Isso é muito fácil, quando a gente conhece. Quando a gente diz que vai falar de alguém, especialmente a gente tem que saber se conhece a pessoa por quem a gente está falando. Para não estar falando bobagem, não estar falando coisas que não têm sentido. Certamente, falar do meu pai como homem público, vocês conhecem, alguns conhecem até bem mais do que eu, porque quando na minha infância a gente não percebia a grandeza dos atos que por ele foram realizados. Certamente vocês talvez tenham presenciado até mais lutas, mais a intimidade nós que presenciamos. E a gente sente a dificuldade, com que a mamãe relatou aqui, todas essas coisas que passaram durante tanto tempo. O papai teve uma felicidade muito grande de ter nascido numa cidade que não tinha nada praticamente, não tinha tudo para se fazer. Mas teve uma felicidade muito grande também de contar com a ajuda de pessoas que ajudaram a fazer. Na verdade, a homenagem não é só de papai, a educação não foi feita só por ele, a educação especialmente ele estava livre, mas foi feita por um grupo. Agora, todo grupo precisa de uma liderança, precisa de uma pessoa séria, uma pessoa honesta, trabalhadora, de uma visão do futuro. E aí, como administrador público, como pessoa da educação, como homem público, papai soube desempenhar isso muito bem e nos orgulha por demais. Trabalhar no tabuleiro, eu acho que talvez, não sei se foi a pessoa que trabalhou mais, mas talvez seja uma das pessoas que trabalhou mais e que trabalhou com mais amor. Papai procurou fazer tudo em todas as áreas, não só na educação, especialmente na agricultura. Assim foi eleito prefeito 2 vezes, vice-prefeito 1 vez. Falar das suas administrações também não é difícil, porque as obras são realizadas com clareza, são realizadas com honestidade e são realizadas de uma forma que todos participam. É importante a gente ver, quando se fala, por exemplo, em saúde, que papai fundou o hospital. Eu sempre digo papai, mas na verdade é um grupo do hospital local e teve uma participação imensa da comunidade. A sede do hospital foi doada pela família. A família saiu de dentro de casa para botar o hospital dentro da sua própria casa. E a gente pergunta, quem de nós faria isso hoje? Quem de nós sairia da sua própria casa para alojar um hospital? Seja lá para acudir quem até a própria pessoa. Mas a grandeza não é só de papai, a grandeza é a grandeza de um povo. Infelizmente, os valores humanos, as virtudes das pessoas estão decaindo muito. Me parece que não é elogiável, me parece que não é uma coisa muito louvável se você tomar uma atitude dessa. Talvez seja melhor se você tiver dinheiro e mandar construir um hospital. Mas onde é que está a grandeza do ser? Onde é que está a grandeza da pessoa? Onde é que está o gesto de humildade, o gesto de abnegação? E é isso o povo de Tabuleiro teve. E teve com isso uma liderança na época. E aí a felicidade de ter presenciado uma cidade que surgiu, mas que surgiu com a ajuda de todos. E a ele cabe a liderança. Falar do meu pai como pai também é a coisa mais fácil do mundo. Eu, por acaso, não foi proposital. Era o colégio que utilizavam dele os filhos de papaizinho. E papai queria sempre o melhor por nós. Nós terminamos aqui os estudos, e aí veio um sofrimento de Cici, minha irmã mais velha, que quando terminou aqui, ele viu que o estudo de tabuleiro tinha terminado para ela, e aí colocou as possibilidades dela estudar em outros locais. Batalhou de moeiro, arranjou casa emprestada, ela trabalhando, morava numa casa com todo o amor da família, mas com poucas condições, estudava à luz de lamparina, porque não tinha energia na própria casa. Mas ela foi indo, venceu, estudou na casa do doutor Santiago, que morou junto com a gente quando era médico aqui, trabalhou muito tempo lá, 1 ano, estudou, foi para o Colégio Cearense, foi de remédio de bolsa. A bolsa dela não veio, papai teve o sacrifício de pagar todo o dinheiro. Mas nunca faltou empenho. Ele se empenhou por todos os filhos, indistintamente. Isso se termina a faculdade e começa a ajudar a gente. Quer dizer, quando se começa a aumentar os recursos, mas ainda eram muito poucos e muitos filhos para serem educados. E aí vem Sineide sofrendo, morando em casa de parentes. Quer dizer, são tantas histórias que os homens não se fazem pelas palavras, mas eles se fazem sobretudo pelas atitudes. E a atitude de meu pai, diante da educação da gente, foi fundamental. Meu irmão, o Paulo, os Ivanes, eles moraram em casa de parentes, em hotéis. Paulo morou
mais de ano no hotel Dona Maria de Isonia, que hoje Dozinha utiliza a mesma casa como casa de apoio para os serviços humanitários que ela presta ao município. Talvez eu e a Ana Merida fomos os mais privilegiados, porque quando a gente foi, já tinha Zizi, papai já tinha ajeitado uma casinha e a gente foi caminhando. Mas nós não tínhamos regalias, nós não tínhamos dinheiro para curtir a vida em Fortaleza. Era estudando, estudando e estudando. Talvez papai realizou em nós o sonho que ele tanto quis um dia, estudar com ele próprio, para ser talvez o médico que ele gostaria de ser. Infelizmente, o tempo era outro, as realidades eram outras. E aí, eu acho que todo pai realiza-se um pouco dos filhos que tem. Qual de nós, pais, que não tem orgulho do filho da gente e dizer: este é meu filho, este que está fazendo aqui é meu filho, esta é minha filha. Então, todos nós nos orgulhamos dos pais, os pais procuram se orgulhar da gente, até muito mais do que se fosse ele próprio. E objetivamente, nós éramos os mais pobres alunos da classe. A gente conhecia os nossos colegas, a gente se destacava no modéstia à parte, porque nós éramos os mais pobres e os melhores, praticamente, do colégio. Então, o que é que meus colegas faziam muito? Me convidavam para passar o final de semana na casa deles, e aí eu ensinava, depois tomava banho de piscina. Que era aquela coisa que a gente achava assim, o supra-sumo da vida era tomar banho de piscina, né? Eu dei aula, muito tempo dei aula para colegas da gente, e dava aula, chegava lá, e eu chegava às vezes contando em casa como era bonita a casa daquela pessoa. Por quê? Porque a gente vivia um mundo muito diferente do mundo daquelas pessoas. E a gente procurava compensar isso com a dedicação, com os gestos, com a atitude, e sobretudo retribuir em forma de estudo o esforço que papai teve. Nós nunca perdemos anos, nós nunca ficamos de recuperação, nem existe isso na linguagem lá de cá. Possivelmente, de Lúcia para cá, que a coisa até engolou um pouco, mas fazem isso, talvez por vontade sim, mas talvez por falta de determinação dos filhos, não tenham tanta objetividade. Infelizmente, nós vemos a educação caindo como um todo, e a falta de objetivo também. A gente vê que as pessoas se formam, e daí, o que é que eu vou fazer? Desempregados. E aí o pai pergunta: para que eu gastar tanto dinheiro e ver uma pessoa que eu formei estar desempregada? Mas a universidade não é para dar dinheiro, não. A universidade é para dar formação, é para dar conhecimento e estruturação de cidadania. Se você vai ganhar dinheiro ou depois ou não, isso depende de cada um, depende de cada profissão, depende de cada forma de trabalhar. Mas nenhum de nós que fez a universidade, cursou a universidade, terá dificuldade de entender o mundo, porque a visão que se abre com a universidade é uma visão muito ampla. Então você se forma não para ganhar dinheiro, mas para entender o comportamento das pessoas, o andamento do mundo. Porque quando a gente se tranca no nosso mundo interior, da nossa casa, da nossa pequena comunidade, a gente só consegue enxergar tabuleiro, a comunidade. Quando a gente viaja e conhece outras realidades, a gente consegue entender o mundo. E é para formar cidadãos que existem as universidades. É para formar pessoas que existem na universidade. E aí vem o trabalho da base. Só se chega a uma universidade, certamente, se você tiver uma base. Se você não tem uma base, se você não estudou, se você não procurou fazer do seu primário o melhor, se você não procurou fazer do seu ginásio o melhor, dificilmente você será um brilhante universitário. Aí a gente vê tantas e tantas dificuldades que mamãe relatou aqui. Enfim, eu estava ouvindo o Cavalo falando, as homenagens devem ser feitas em vida. E eu acho que esse é o momento de reconhecimento do esforço. Papai se desgostou muito com política dos últimos anos e até nem mesmo vota. Mas certamente o coração dele está massageado, o ego dele está massageado pelos elogios que aqui foram depositados nele. Porque nada melhor, depois de tantos anos você afastado de uma política, que ver o nome dele lembrado por uma geração que nem sequer conheceu. Certamente Edinardo nunca viu falar em papai como prefeito, a não ser que dito por outras pessoas, mas que por ele presenciar, não. Alguns vereadores aqui presenciaram a ação em loco, a ação quando foi realizada, mas muitos deles conheceram o papai de boca, vendo falar o que o Africalzinho fez, como é muito bem dos atletas, por exemplo. O orgulho que Pelé tem é saber que hoje ele, depois de tantos anos que parou de jogar bola, alguém lhe disse que ele é o melhor do futebol. Até uma criança pequena pergunta: quem é o melhor jogador do mundo? Qualquer pessoa que nunca nem viu foi Pelé. Por quê? Por informações. E nada melhor do que as informações.
E aí eu tenho certeza, em nome da família, em nome de Fafá, em nome de todos os outros que fazem parte da família, e aí eu caminhei velozmente para estar aqui nesse momento, agradecer modestamente as homenagens a ele rendidas nesse momento e dizer que o tempo colocou na mão de papai a oportunidade de servir, mas que o tempo está colocando na mão de tanta gente a oportunidade de servir não está sendo utilizada. Por que a gente não utiliza essa oportunidade agora? Por que não podemos fazer algo muito mais com o tabuleiro? O tabuleiro não chegou à perfeição, nunca, e nunca a perfeição vai chegar. Mas nós podemos fazer o melhor, e o melhor nós mesmos, para que nós tenhamos uma comunidade que caminhe na trilha da honestidade, da correção, da grandeza, e que a gente possa um dia chegar aqui e se orgulhar do tabuleiro, não só das pessoas que fazem tabuleiro, mas dizer, este é o meu município. Muito obrigado. Membros da família, senhores vereadores, quando nós tivemos a ideia de criar e entrar com o projeto de lei instituindo a Comenda Serginho, Chico Mendes e a Comenda Paulo Freire, era para dar essa oportunidade que o Vavalo falou no seu pronunciamento, de homenagear as pessoas em vida, pelo reconhecimento. E Alcides, o único homenageado deste ano, como todos os outros dois, as irmãs do Dalva da Bica, a Comenda Betinho, o Doutor Jesus, a Comenda Chico Mendes, e Alcides Monteiro com a Comenda Paulo Freire. Eu confesso que aqui os ouvintes da nativa, os vereadores da comissão e da família dos homenageados, sou autor do projeto de lei, presidente da Câmara, mas nenhum membro escolhido porque eu tomei conhecimento. As comissões escolhem de acordo com a consciência e com o trabalho de pesquisa dela. E confesso que duas coisas me preocupou. Primeiro era a realização ainda este ano da entrega da Comenda Paulo Freire. Primeiro porque não existia mais data racional para o calendário para acontecer a data da Comenda. E o que certo seria hoje, dia de domingo, um feriado longo, e achava que ia complicar a presença de alguns vereadores e de alguns membros da sociedade e até da família. Achava que alguns estavam deslocando para algumas universidades e achavam difícil, só tinha esta data. E a outra foi quando escolheu o auxílio, eu fiz como dando no seu pronunciamento. Auxílio, eu sei foi professor, mas tudo bem. Aí quando chega aqui e começa a olhar a história de auxílio, tem tudo a ver com o tema da educação, como ele foi escolhido. Como tem tudo a ver se fosse uma comenda da área da construção civil. De a priori a gente ia dizer, teria que ser um engenheiro, teria que ser um mestre de obra que recebesse a comenda da construção civil. Se fosse indicado para o Cid Monteiro, tinha tudo a ver e era justo a homenagem que desse ao Cid Monteiro, se fosse na área da construção civil. Se fosse na área da saúde, para homenageá-lo uma pessoa da área da saúde, se a comenda fosse escolhida ao Cid. Isso tudo a ver. A escolha, era justa a escolha que desse uma comenda ao Cid Monteiro para que fosse na área da saúde. E da educação, do Paulo Freire, tanto tem a ver por ter sido um abnegado lutador pela educação do nosso município, sem nada que ele encantou, segundo o depoimento dos filhos, é o método Paulo Freire, que ensinou a ler, escrever, pensar e agir no cidadão. Foi assim que ele fez no seu método educacional. As obras realizadas do ponto de vista da administração se caracterizam na vida e na personalidade delas Cid Monteiro por esse aspecto. Se você escolhesse aqui vários ramos da atividade de tabuleiro, era justo que o Cid Monteiro recebesse essa homenagem na construção civil, na saúde e na educação, como administrador do município. Duas vezes diretamente e uma vez indiretamente como prefeito conselheiro, acredito que é. E eu lembro a primeira vez que o prefeito fez uma unidade de fé, filho de viúva, como eles fizeram aqui, era também de minha mãe, e quando nós fez a grande empreitada para construir o Sangrador do Hospital, tudo fez empreitada a construção do hospital, da quadra, do ginásio coberto, ginásio aí de Nossa Senhora das Brotas, fez empreitada de construir o Sangrador do Hospital e construir desvirtuava o rio, do ano passado, e
desembocava na nossa terra, para fazer a nossa terra, essa terra mãe. E no primeiro dia que nós fomos sangrosos, nós estava lá. Nunca tinha visto nem vereador, nem prefeito, não tinha visto autoridade nenhuma. Aí de repente chamou um monte de gente e estava lá um cidadão com as pernas brancas, Ainda são bem branquinhos. não levava sol nem nada, agarrado com umas pedras jogando, protegendo a cerca, cercado de minha mãe. Jogando lá, e aí eu lembro que eu pequeno, mas fui para lá na minha mãe. Aí a mãe disse, ixi, onde está o Cid? Ele estava lá, junto com a turma lá, pegando as pedras e jogando sob proteção ao nosso cercado, fazendo um gesto humanitário de proteção ao cercado de um trabalhador rural e de outro. Então, da Câmara de Vereadores, a última sessão do ano, que faz, ela acertou em cheio fazer essa homenagem e está agradecida. Não é você que tem que agradecer, não é a família que tem que agradecer a Câmara Municipal. É a Câmara Municipal que agradece o seu trabalho, a sua luta e o seu trabalho. Convido aos senhores, homenageados, família e membros aqui presentes, e de acordo com o artigo 171 do regimento interno, declaro encerrada a presente sessão. E eu queria aqui, antes de encerrar para o ouvido da nativa, justificar a ausência do vereador Zezito, e atual presidente eleito desta casa, que não está presente por motivo de saúde. Parece que foi dar uma escarrada e apareceu uma raiz de sangue no escarro, e ele, com cuidado, teve que conversar com o médico para saber o que era aqui. Parece que não é nada grave, já foi anunciado que é problema de medicamentos que está tomando, para ter uma esfria da artéria, mas que por motivo de precaução resolveu não estar presente. E os outros por inconveniência da data do final de ano, se aproximando da passagem de maneira que o povo de Tabuleiro gostaria de todos. Eu tenho certeza de estar aqui homenageando o Cid Monteiro. Muito obrigado.